Saber Direito desta semana, o tema é Direito Constitucional. No curso vai ser abordada a teoria geral dos direitos fundamentais. São temas os direitos à vida, à liberdade, à privacidade e à igualdade. As aulas são com o professor Theo Rocha. Olá, meu nome é Theo, sou advogado, sou professor, especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho. Estou aqui hoje no programa Saber Direito para falar sobre direitos fundamentais na perspectiva da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na aula 1, nós falamos sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Abarcamos os principais conceitos doutrinários, as classificações inerentes aos direitos fundamentais, como suas características, as dimensões objetivas e subjetivas, as eficácias, e todas as classificações relativas à teoria geral dos direitos fundamentais. Na aula 2, nós falamos sobre o direito à vida, as concepções que possui, os julgados relativos à manipulação de célula-tronco embrionária, o julgado sobre o aborto do anencefalo, dois julgados importantíssimos aqui no Brasil. Na terceira aula, nós falamos sobre direito à liberdade, o direito de autodeterminação previsto na Constituição e o desdobramento, todos os desdobramentos que possui dentro da própria Constituição Federal. Depois falamos sobre direito à privacidade, que foi a aula passada. Teoria das esferas. Falamos sobre os círculos secundários do direito à privacidade, a vida privada em sentido estrito, a intimidade, o círculo dos segredos. Tratamos, vemos e lemos os dispositivos previstos na Constituição sobre privacidade. Vimos alguns julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a privacidade, a proibição de uso da imagem sem autorização, a possibilidade de utilização de biografia sem autorização, ou melhor, de escrever uma biografia sobre outra pessoa sem que ela tenha autorizado. Vimos a questão do portal da transparência, a remuneração dos servidores públicos e a restrição do direito à privacidade. E na aula de hoje, nós vamos finalizar falando sobre o direito à igualdade. Vamos lá? O direito à igualdade, ele tem previsão constitucional não só no artigo 5º. Na verdade, o direito à igualdade ele vem previsto em diversos dispositivos da Constituição. Não necessariamente falando igualdade, mas como consequência lógica desse direito. No artigo 3º, a Constituição Federal fala que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Veja, reduzir desigualdades sociais não seria a mesma coisa que garantir a igualdade? Então, já temos uma primeira previsão. Na verdade, a primeira previsão é no preâmbulo. Nós lemos lá na primeira aula. O preâmbulo da Constituição Federal trata de alguns direitos importantíssimos que tratamos aqui nessa sequência de 5 aulas. Tratamos sobre liberdade, tratamos sobre privacidade, igualdade, direito à vida. O preâmbulo já traz todos esses direitos, que são considerados essenciais à dignidade da pessoa humana. Aí o artigo 3º coloca como objetivo fundamental e o artigo 4º fala que o Brasil, nas suas relações internacionais, deve observar ou deve seguir a linha de raciocínio de repudiar o terrorismo e o racismo. Repudiar o racismo é garantir a igualdade, até nas relações internacionais, nos pactos celebrados, nos acordos, na sua postura perante uma entidade internacional. Tudo isso serve para o quê? Para fortalecer e reforçar o princípio da igualdade. E no artigo 5º, a gente tem a previsão da igualdade. No caput logo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. E aqui eu chamo a atenção, em relação ao caput do artigo 5º,
que ele cita 2 vezes a igualdade. Primeiro ele fala que todos são iguais perante a lei, e depois ele fala que é assegurada a inviolabilidade e a igualdade. Então, qual seria a interpretação mais adequada para esse caput do artigo 5º? Bom, quando ele fala todos são iguais perante a lei, ele está se referindo à igualdade formal. E quando ele fala da inviolabilidade da igualdade, logo em seguida, estaria então falando da igualdade material. Senão não faria sentido. Lembrando que não existe letra morta na Constituição. Tudo que está escrito na Constituição tem um porquê. Então, prosseguindo aqui a leitura, já a gente vai falar sobre essa questão da igualdade formal e material, mas prosseguindo aqui a leitura, o inciso 1º do artigo 5º, ele fala da igualdade entre gêneros. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Não há diferenciação das obrigações impostas pela própria Constituição em relação a homens e mulheres. Mas, obviamente, que a gente vai ter que analisar a situação fática de cada um, ou melhor, na situação fática, especialmente da mulher, para ver se, de fato, as obrigações estão sendo iguais. No contexto fático, não estou falando da Constituição, no contexto fático. Será que as obrigações da mulher são as mesmas dos homens? Já a gente aprofunda sobre isso. E prosseguindo aqui a leitura do artigo 5º, o inciso 41 fala: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui ele foi amplo. Qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Qualquer. Se você está discriminando algum grupo minoritário, a lei tem que coibir. Ah, professor, mas são muitos grupos minoritários? Não interessa. Você não pode discriminar. Todos são iguais perante a lei e igualdade material também, que já a gente vai ver. E prosseguindo, a prática do racismo, do inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Hoje nós temos essa lei que ele se refere aqui. É a lei que criminaliza as condutas racistas. Coloca uma série de condutas que são consideradas racismo em geral, né? E criminaliza. Já a gente vai falar sobre ela também, que tem um julgado muito interessante sobre essa questão do racismo e da aplicação da lei para os transgêneros e para os homoafetivos. Ou pelo menos para aqueles que discriminam essa minoria, né? Porque é uma lei que prevê crimes, então são aplicados para aqueles que cometem os referidos crimes. E além disso, a Constituição Federal também prevê o princípio da igualdade no artigo 37 da Constituição. Em seu artigo 37, ela coloca como princípio a ser seguido pela administração pública a impessoalidade. Aí você vai me dizer, impessoalidade e igualdade? Como assim? Sim, eu vou te falar qual é a relação. No âmbito da administração pública, temos o princípio da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. A impessoalidade, ela possui 3 facetas. A primeira é relacionada à finalidade. Ou seja, o fim último e primeiro da administração pública deve ser o interesse público. O objetivo a ser perseguido pela administração pública deve ser o interesse da coletividade. Então, não poderia utilizar da máquina pública para atender interesses particulares? Ah, professor, me exemplifica aí. Utilizar uma viatura policial, ou então uma ambulância, ou qualquer carro oficial para buscar o filho na escola e deixar em casa. Utilizar de maquinário e pessoal público para fazer uma reforma na própria casa. Ou então, em caso já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em que um governante, com a falácia, com a justificativa de pavimentar as ruas, entendendo como interesse público a pavimentação das ruas, é interesse da coletividade, ele só fez isso no trajeto que leva até a casa dele, até o condomínio dele. Então, a finalidade é o interesse público, não é o interesse privado. Essa é uma das facetas do princípio da impessoalidade. A segunda faceta do princípio da impessoalidade é a vedação da promoção pessoal. É você utilizar da máquina pública para se promover perante a sociedade. É você, sendo um gestor, um administrador, por exemplo, querer se candidatar a um cargo eletivo e utilizar da máquina pública, dos órgãos, dos veículos oficiais, até mesmo do pessoal, para fazer campanha política para a sua eleição. Também é exemplo dessa vedação você incluir o nome do governante, do prefeito, ou do presidente que seja, em obras e serviços públicos realizados pelo ente federativo, como se a obra tivesse sido feita, ou melhor, comandada, determinada por você e não pela administração pública. Quem realiza a obra é o serviço público, não é a pessoa que está investida no cargo eletivo, no cargo público. Então, quando a gente vê nas ruas aquela placa, vai ter algo relacionado à transparência e vai dizer obras no valor de tal, construção, objeto da obra, construção de viaduto, construção de ponte. E no final vai ter o quê? Governo federal, governo estadual, governo municipal. O que não pode ter? O governo do fulano tal. Ou então, obra realizada pelo partido tal. Ou então, pior ainda, símbolos. Imagina, uma estrela, uma arma, ou uma mão sinalizando, os dedos sinalizando arma, ou qualquer coisa do tipo, que simbolize alguma ideologia, que simbolize algum partido ou alguma pessoa. Então, a primeira faceta do princípio da impessoalidade é a faceta da finalidade. O interesse é sempre público. A segunda faceta é a vedação, a promoção pessoal. E a terceira faceta é justamente a igualdade. Igualdade em que sentido? Você não pode tratar os administrados de forma diferente se não tem nenhuma situação que justifique o tratamento diferenciado. Você vai realizar um ato de transferência de domínio de propriedade de um veículo no órgão do Departamento de Trânsito. Você chega lá, consegue realizar tranquilo. Eu, nas mesmas condições, chego e começam a colocar empecilhos na minha transferência, do domínio. Por quê? Não somos iguais? Nossos casos não são iguais? Por que você conseguiu ou eu não consegui? Eu e você, nós passamos no concurso público. Você passou em quarto, eu passei em terceiro. Chamaram o primeiro, o segundo e depois pularam para o quarto. Chamaram você, não me chamaram. Ué, por quê? Preterição de candidatos? Em detrimento de outros? Perseguições no âmbito do serviço público. Você denunciou aquele rapaz, aquela pessoa que seria o seu superior hierárquico por um ato de improbidade. Você começa a ser perseguido por ele. Tudo isso são condutas que violam, todas essas são condutas que violam o direito à igualdade. O direito à igualdade no âmbito do serviço público é tratar todo mundo de forma igual. E nessa perspectiva, agora a gente vai começar a falar sobre igualdade formal e igualdade material. Olha só, tanto no artigo 37 quanto lá no artigo 5º, quando eu falei que a repetição da igualdade no caput do artigo 5º,
a gente tem previsão, a gente tem uma interpretação desses dispositivos no sentido de que estão se referindo à igualdade material. No caso específico do artigo 5º, temos dois, formal e material. A igualdade formal, assim, seria aquela igualdade perante a lei. A lei não vai distinguir ninguém. Para determinado caso, o direito do Zezinho vai ser A. Para outro, né? Não. Para o mesmo caso, o direito da Joaninha vai ser A. Não tem diferença. A lei iguala a todos, sem distinções. O problema da igualdade formal é que ela não se debruça sobre situações específicas em que há desigualdade fática. Apesar da lei tratar todo mundo como igual, na vida, no mundo fático, essa igualdade não existe. E aqui, eu lembro das lições do filósofo, do professor Ferdinand de Lassalle, que ele fala: a Constituição, quando ela não reflete a realidade do povo, se torna mera folha de papel. Então, do que adianta você garantir uma igualdade perante a lei se na prática, se na vida real, ela não existe? Na verdade, quando você faz isso, você piora a desigualdade social, a desigualdade na vida real. Então, a igualdade material, nesse sentido, seria o quê? Você considerar situações fáticas presentes e tratar essas pessoas desiguais de forma diferenciada. É o conceito aristotélico de igualdade. Tratar os iguais, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Ué, professor, não entendi não. Eu vou tratar desigualmente os desiguais? Sim. Imagine comigo. Olha só, eu tenho 1,90. Imagine que chega uma pessoa aqui que tem 1,60. Nós queremos fazer com que ele tenha a mesma visão que eu tenho. Para que possa ser realizado isso, ele vai ter que precisar, por exemplo, de um banco, 2 bancos, para poder subir e ficar na minha altura. Ou então um degrau que seja. Eu não preciso. Então, para mim, não vai ser fornecido isso. Entende? Então, a igualdade, no sentido material, tratar diferentemente aqueles que são desiguais é isso. Para ele precisa. Eu não preciso. Então, para que eu vou pedir um banco? Um degrau que seja, nesse meu exemplo, né? E desse conceito, a gente tira a própria noção de justiça social. Justiça social vai muito além de redistribuição de renda. Vai muito além da questão patrimonial. Justiça social é reduzir, eliminar desigualdades. É garantir direitos sociais. É garantir a plenitude do exercício dos direitos individuais dos grupos minoritários. Já que eu falei de grupos minoritários, quem são eles? E por que são chamados de grupos minoritários? Quando a gente fala de grupos majoritários e minoritários, estamos falando de relação de poder. Quem é que tem maior poder na sociedade? São aqueles grupos que são desfavorecidos por diversas razões? Ou são aqueles grupos que não sofrem discriminações decorrentes das suas condições físicas, econômicas, de status social? Então, nesse sentido, não é a quantidade de pessoas que compõem esses grupos, e sim a condição que ela está, que ela vive e o que ela é. Nesse sentido, os grupos minoritários seriam aqueles grupos que representam a parcela da sociedade que não é vista, ou pelo menos não é lembrada na hora da formulação de políticas públicas.
em que o acesso aos bens e serviços encontra-se prejudicado, porque não tem uma lei que regulamenta aquele caso específico, não tem uma lei que preserva a desigualdade dele, ou melhor, que ajuda na desigualdade dele. No sentido de que sou uma pessoa com deficiência, preciso de um elevador no ônibus para poder ter acesso ao transporte público. Se não tiver uma lei, se não tiver uma obrigação, qual é a empresa que vai fazer isso? Mais uma vez, grupo minoritário e majoritário não está relacionado à quantidade de pessoas que compõem esse grupo. Outros dois grupos que nós vamos debater aqui, grupos minoritários relativos a negros e pardos e grupos minoritários relativos à comunidade LGBT. Se fizer uma pesquisa, provavelmente eles representam a maioria da população, ou melhor, grande parte da população. Mas não se trata de quantidade de pessoa, e sim como essas pessoas estão sendo tratadas pelas políticas públicas brasileiras. Pelo legislador, pelo governante e até mesmo pelo próprio Poder Judiciário. E é nesse contexto que a gente fala sobre ações afirmativas. As ações afirmativas são aquelas medidas, aquelas políticas adotadas para minorar, para diminuir os desfavorecimentos que a vida traz a esses grupos que estão às margens da visão do Estado, que são tratados de forma discriminada pela população, pela sociedade, que não são representados nos órgãos públicos e nas empresas também. Para você fazer um raciocínio, para você poder se questionar sobre essa questão de grupos minoritários ou não, basta você se perguntar: quantas pessoas desse grupo que eu estou querendo saber ocupam cargos de poder, como, por exemplo, mandatos eletivos, direção de empresas públicas, sociedade de economia mistas, chefias dentro dessas repartições públicas? Nas empresas privadas, quantos ocupam cargos de alta gestão, de confiança? E a partir disso, você vai conseguir perceber que há uma exclusão social. E as ações afirmativas servem justamente para isso, para incluir aqueles que estão fora no contexto socioeconômico do país. Ok? Vamos aqui para a leitura, mais uma vez valendo a lição do autor André Carvalho Ramos. Ele fala o seguinte: as ações afirmativas consistem em um conjunto de diversas medidas adotadas temporariamente e com foco determinado que visa compensar a existência de uma situação de discriminação que políticas generalistas não conseguem eliminar e objetivam a concretização do acesso a bens e direitos diversos, como trabalho, educação, participação política e etc. As ações afirmativas elas são determinadas, são focadas, são cruciais, são precisas. Não se trata de uma política generalizada, como ele bem citou. Essas políticas generalizadas não conseguem alcançar aquelas pessoas que mais precisam, que são esses grupos renegados, que o Estado não consegue enxergá-los. Então, as ações afirmativas são específicas. E outro ponto que ele chamou a atenção também, são temporárias. As ações afirmativas só mantêm a justificativa de ser quando, passado o tempo necessário para aplicação, implantação e efetivação da política pública, ou então da política empresarial de ação afirmativa, eu conseguir reduzir e eliminar essas desigualdades. Quando eu conseguir deixar um razoável balanceamento entre as desigualdades existentes, ou seja, eu consigo igualar o acesso aos bens e serviços e direitos, aí essa ação afirmativa não precisa mais existir. Mas enquanto tiver desigualdade,
ela vai existir. É necessário que ela exista, porque sem elas nós não conseguimos construir uma sociedade justa, livre, igualitária. E o autor continua. As ações afirmativas visam ajustar aquelas condições que não foram dadas a determinados setores, para que todos possam concorrer em igualdade de condições. São procedimentos adotados para promover maior equidade em situações de desigualdade fática, reduzindo as diferenças e possibilitando o acesso aos bens e o exercício de direitos daqueles grupos mais vulneráveis. Olha só. Vem cá comigo. Vamos competir? Vamos. Eu quero competir uma corrida com você, corrida de veículo, vamos lá. Você vai com o Fusca e eu vou com a Ferrari. E além disso, eu vou com o tanque cheio e você vai com o tanque pela metade. Quem fizer o melhor tempo em 5 voltas ganha. E aí, é justo ou não? Eu acredito que você falou que não. E é isso que acontece no contexto fático. Alguns têm muito acesso a direitos, bens e serviços e outros quase não têm. E a vida vai colocar os dois para competir. E quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? O que tem mais acesso ou o que tem pouco acesso? Então é por isso que existem essas ações afirmativas, para poder nivelar mais essa competição. Aquele que não tem acesso, agora vai ter. E vai poder competir em igualdade de condições com aquele que já tinha. Ah, mas aquele que já tinha precisa? Não precisa, ele já tem. Para que ele vai querer mais? Ok? Essa é a ideia das ações afirmativas e de igualdade material. Olha só, eu trouxe um julgado aqui do Supremo Tribunal Federal que fala justamente de uma ação afirmativa, né, de uma política pública relacionada à pessoa com deficiência, que é um grupo minoritário. É como eu te falei, se você quer saber se um grupo é minoritário ou não, começa a se questionar. Quantas pessoas tem no poder com essa condição? Começa a se questionar, se eu tivesse essa condição, eu conseguiria acessar todos esses bens e serviços que hoje eu consigo acessar? Aqui, nessa jurisprudência, tratava de uma lei que conferia, e confere, né, ainda está em vigência, em vigor, confere passe livre para as pessoas com deficiência em transportes coletivos interestaduais. Na hipótese dos autos, a associação de empresas ali de transportes coletivos alegaram, olha, espera aí, essa lei está invadindo a livre iniciativa. E livre iniciativa, que é um fundamento da ordem econômica. Espera aí, eu vou ter um prejuízo estimado em tantos, se eu começar a conceder passe livre para essas pessoas. Outro argumento, é o Estado que deve prestar assistência aos desamparados. Eu, empresa, não sou assistência social. Então, não cabe a mim, quem deveria fazer isso é o Estado. O Supremo Tribunal Federal analisou todas as argumentações, obviamente, e considerou a lei como constitucional, justamente por fortalecer e promover o direito à igualdade material. No sentido que essas pessoas já têm tanta dificuldade nas suas vidas, de todas as ordens, tanto de acesso a bens, serviços, direitos, como também sofrem discriminações todos os dias. Então, uma lei que visa diminuir esse sofrimento, que visa diminuir essa desigualdade, é positiva. É positiva. Positiva no sentido de diminuir a desigualdade. E esse argumento, mas vou perder lucro. Ué, você vive num Estado democrático de direito. Você convive com outras pessoas, convive com outras ideias. Multicultural. Um Estado é multicultural. Você tem que se adaptar às necessidades dos seus clientes, né? do seu público-alvo. E todos nós estamos sujeitos à solidariedade, querendo ou não. Solidariedade, princípio,
né, o postulado dos direitos de terceira geração. É o mesmo que acontece, por exemplo, com a Previdência Social. Você contribui, contribui, contribui. Mas você não está contribuindo só para a sua aposentadoria. A sua contribuição também financia a assistência social. Mas, professor, eu não preciso de assistência social. Sim, mas tem quem precise. E todos nós somos responsáveis por isso, por financiar esse sistema. Então, a imposição de obrigações para empresas privadas para conceder passe livres para pessoas com deficiência é constitucional. E não fere a livre iniciativa e também não transfere o ônus da assistência social para as empresas. Aqui nas palavras do relator, né? A Lei 8.899 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. E aqui ele ainda cita que o Brasil, né, concordou com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporou no nosso ordenamento jurídico. Então, não tem o que falar. Esse negócio de livre iniciativa, fere a livre iniciativa, calma aí. Todos nós somos responsáveis para incluir essas pessoas que estão excluídas socialmente. Ok? E aqui um outro caso, talvez a gente vai discorrer um pouquinho mais de tempo sobre ele, é a questão da criminalização da homotransfobia. Esse caso foi um pouquinho polêmico no Brasil, porque ele envolve aspectos não só relacionados à igualdade, mas também relacionados ao direito penal e ao princípio da legalidade. Ou melhor, o princípio da reserva legal, mais especificamente, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e transfobia. Omissão inconstitucional. Quando o legislador ele se omite, a gente tem que analisar por que ele se omitiu. Nessa hipótese aqui, a omissão é o que a doutrina chama de silêncio eloquente. O silêncio por si só já fala o porquê que ele se omitiu. É porque ele não quis legislar. A própria Constituição determina que qualquer ato discriminatório será punido por lei. E por que para essa comunidade LGBT não tem essa lei que prevê essa punição? Quando a gente fala de racismo, existe a lei do racismo, que pune as condutas antirraciais. Mas para a comunidade LGBT, não tem. E nós sabemos que essa comunidade sofre todos os dias preconceito de todas as espécies, discriminação de todas as espécies. Seja para acessar o mercado de trabalho, para acessar a rede pública de saúde, a educação, sempre há uma barreira, sempre há um empecilho. E por que essas condutas discriminatórias não são punidas? Vai falar, professor, mas não tem essa previsão na Constituição. Tem, eu acabei de ler. Eu li aqui, no início da aula, o inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, o que inclui o direito dessa população, dessa comunidade, que são desfavorecidos pelas políticas públicas estatais. Veja que quando eu estou falando de discriminação, que essa população é discriminada, eu estou falando de discriminação negativa. Porque ainda há essa diferença, discriminação positiva e discriminação negativa. A discriminação positiva é quando eu adoto uma medida discriminatória para ajudar alguém que está em situação de vulnerabilidade, alguém que está em situação de desigualdade. Discriminar significa diferenciar.
Agora, uma discriminação negativa é quando eu diferencio fortalecendo a desigualdade. É quando eu diferencio ofendendo, tirando piada, negando o acesso aos serviços. Ah, na minha loja não entram pessoas que fazem parte dessa comunidade. Na minha escola só se matriculam pessoas que tenham essa condição. Isso é uma discriminação negativa. Você está negando o acesso aos serviços e aos bens e aos direitos de uma pessoa em razão da sua condição. Lembrando que o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais tem como característica a universalização. Se aplicam a todos, indistintamente. Aqui, continuando a leitura, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. Os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo, até que o Congresso Nacional edite lei sobre o tema, sobre a matéria, né? E aí vem os mais apressados que mal leram os votos, as fundamentações do voto, as razões que os ministros expuseram durante o julgamento e falam: ah, está violando o princípio da reserva legal, porque só pode ter crime ou pena se tiver previsão expressa em lei, previamente à conduta. Calma aí, calma aí. Não se trata aqui de aplicação do princípio da reserva legal e nem de conflito desses direitos com o princípio da reserva legal. Aqui, o fundamento principal para o enquadramento da criminalização, das condutas homotransfóbicas na lei de racismo decorreu de uma interpretação lógico, racional e jurídico do termo raça. Aqui entendeu-se o racismo na sua dimensão social, na sua dimensão político-social. Nessa dimensão, extrapola os quesitos de cor de pele, etnia, questões fenotípicas, biológicas. Extrapola. Quando a gente fala de racismo em dimensão social, político-social, estamos falando de uma estrutura de instituição, uma estrutura de governo, estrutura de um país em que tem um grupo majoritário oprimindo um grupo minoritário. Com frequência, com continuidade. Então aqui não houve, o que o pessoal chama, o direito do cotidiano que eu falo, legalizou, rasgou a Constituição, ou então, o STF está legislando. Não, nada disso. Ele deu uma interpretação do termo raça para incluir a comunidade LGBT. E mais uma vez, na Constituição não existe letra morta. A própria Constituição diferencia raça e cor, quando fala lá nos objetivos fundamentais. A própria lei do racismo, lei antirracismo, ela diferencia as condutas que são contra o aspecto de raça e as condutas que são contra o aspecto de cor. Às vezes colocando o mesmo dispositivo, mas deixando bem claro que cor de pele e raça são diferentes. Então, por essa razão, o STF entendeu que a omissão legislativa em regulamentar o dispositivo constitucional que determina que qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, constitui uma omissão inconstitucional, parece ter acertado. E não extrapolou os limites de atuação do Poder Judiciário, porque aqui foi uma interpretação do termo e não uma legislação.
e não uma inclusão do tipo penal sem prévia lei, como querem alguns. Nos termos da Corte, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem a aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, e aqui ele enfatiza, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na lei do racismo. Constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar um motivo torpe. Matar alguém em razão da sua condição de lésbica, gay, bissexual ou trans é motivo torpe. Ninguém pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. Quando a gente fala de orientação sexual, estamos falando da atração. A atração pelo sexo, seja pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Sexo no sentido, né, biológico, no sentido de masculino e feminino. Identidade de gênero é por qual gênero eu me identifico. Eu nasci homem, mas me identifico com gênero de mulher, né? Nasci com gênero masculino e me identifico com gênero feminino, ou vice-versa. Os integrantes do grupo LGBT e mais, né, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa, especialmente no que concerne à vivência homoerótica. Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus direitos. E aqui, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal cita, entre os quais o direito à busca da felicidade. O direito à busca da felicidade é um direito não expresso no texto da Constituição, mas que o STF entende que é decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana. Que coisa, não? Então, nesse sentido, o STF vai continuar. Garantir aos integrantes do grupo LGBT a posse da cidadania plena e o integral respeito tanto à sua condição quanto às suas escolhas pessoais pode significar, nestes tempos em que as liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes sombrias e retrógradas, a diferença essencial entre civilização e barbárie. Somos uma sociedade civilizada. Temos que conviver com as diferenças. Ninguém é igual. Pronto. Respeite as diferenças ou tolere. Tolerar não significa você, né, você entender, você no sentido de apoiar, de defender. Tolerar é você continua achando que é errado, mas só que você não ofende, você não agride, você respeita. As várias dimensões conceituais do racismo, o racismo que não se resume a aspectos estritamente fenotípicos, constitui manifestação de poder que, ao buscar a justificação na desigualdade, objetiva viabilizar a dominação do grupo majoritário sobre integrantes de grupos vulneráveis, como a comunidade LGBT. É como eu falei, não é um racismo ligado à cor da pele, é um racismo na dimensão político-social, de dominação. Um grupo tem muito mais poder e com esse poder domina um grupo que tem pouco poder. Como é o caso da comunidade LGBT. O conceito de racismo, então, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos e fenotípicos, pois resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural, motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade. Alteridade no sentido de diferenciação, negação da diversidade. São considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais, né, a comunidade LGBT que ele está se referindo, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico,
expostos em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do Sistema Geral de Proteção de Direitos. E aí, nós tivemos outro debate relacionado à liberdade religiosa e à proteção dos direitos das pessoas das comunidades LGBT. Um dos argumentos foi, peraí, né, se a gente ficar garantindo, criminalizar algumas condutas que são antirracismo e agora aplicando para a comunidade LGBT, a minha liberdade religiosa fica prejudicada. Ué, como assim? A sua liberdade religiosa encontra restrição também na Constituição Federal. Seguir os seus preceitos bíblicos, os seus preceitos religiosos, os seus códigos, qualquer religião que for, não te permite propagar discurso de ódio. Não te permite discriminar determinado grupo para você ficar numa situação de poder em relação a eles. Aqui o STF ele vai continuar e aqui no final ele vai dizer exatamente isso. Que é em relação à liberdade religiosa, né? É garantida, né, por conta desse julgado e não interfere, nem restringe, nem limita o direito de liberdade religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem à discriminação, à hostilidade ou à violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Tem mais alguns argumentos aqui, o voto é extenso, é bem extenso, argumentos de todos os tipos, e no final o ministro relator Celso de Mello entende como adequado a enquadrar as situações homotransfóbicas na lei de racismo, né, na lei contra o racismo, por configurar, né, por estar dentro do conceito de raça, ok? Não houve violação da reserva legal, do princípio da reserva legal penal. Não houve uma criação de um novo tipo penal. Houve uma interpretação sobre uma palavra que estava dentro de um tipo penal. E englobamos a comunidade LGBT dentro dela. Ok? Pessoal, sobre o direito à igualdade e sobre essas 5 aulas que eu dei aqui, acredito que passamos o conteúdo suficiente, né, para nós aprofundarmos sobre esses temas. Eu agradeço de coração a atenção de todos e agradeço também a equipe do Saber Direito, da TV Justiça. Como eu estava falando aqui com a produção, eu participei do programa Saber Direito quando eu era aluno, alguns anos atrás, e agora estou voltando como professor. Então isso me traz muita felicidade, me traz muita honra em participar dessa equipe seleta de professores que participaram desse programa. Então eu agradeço de grande coração, né, de coração aberto, por ter essa oportunidade e nos vemos na próxima. Agora vamos para o quiz, né? Vamos para o quiz aí. O direito à igualdade pode ser visto sob diversos ângulos. Marque a afirmativa correta. As ações afirmativas não encontram... letra A. As ações afirmativas não encontram amparo na Constituição Federal de 1988. Letra B. A igualdade só pode ser analisada no plano horizontal. Os desiguais... Letra C. Os desiguais devem ser tratados de forma equivalente com os demais integrantes da sociedade. O direito à igualdade é aplicado em todas as relações e exige a atuação do Estado em prol dos grupos mais vulneráveis. Vamos lá. Primeira alternativa, as ações afirmativas não possuem amparo na Constituição Federal? Como eu falei para vocês, a igualdade ela não vem prevista na Constituição só com a expressão igualdade. Ela decorre da própria interpretação lógico-jurídica de todos os dispositivos que eu já citei aqui. São diversos dispositivos que falam sobre a igualdade. E uma dessas interpretações possíveis é de que o Estado tem um dever, sim, de promover ações afirmativas. Aliás, a igualdade por si só, a igualdade material principalmente, é um direito de segunda geração. E os direitos de segunda geração, como nós vimos, exigem atuação estatal.
Então, essa alternativa que fala que não encontra amparo na Constituição Federal às ações afirmativas está incorreta. A letra B fala que a igualdade só pode ser analisada no plano horizontal. Incorreto também. A igualdade ela se aplica tanto na relação entre os particulares, como na relação entre Estado e particular. E até que naquelas relações entre particulares em que há uma sobreposição de poder sobre o outro. Como eu falei lá na primeira aula, eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, tanto numa eficácia vertical, horizontal ou diagonal, o princípio da igualdade é aplicado. Letra C, os desiguais devem ser tratados de forma equivalente. Calma aí. Se lembra do exemplo da Ferrari e do Fusca? Eu tenho uma Ferrari, nós vamos disputar uma corrida. Você tem um Fusca. Ganha quem fizer o melhor tempo. Como assim nós somos equivalentes? Não tem base. Os desiguais devem ser tratados de acordo com suas diferenças. É por isso que para aqueles que não são desiguais, o regramento generalista basta. Agora, para os desiguais, preciso de um regramento específico que me conceda condições, para que eu tenha condições de competir em igualdade de condições com aquele que já foi abrangido pelas disposições generalistas e já possui acesso aos bens, serviços e direitos. Então, essa letra C também está incorreta. E aí, a resposta correta é a letra D, que fala que o direito à igualdade é aplicado em todas as relações e existe a atuação do Estado em prol dos grupos mais vulneráveis. É exatamente isso. Como um direito de segunda geração, exige a atuação estatal, e essa atuação estatal deve ser específica e temporária, visando os grupos mais vulneráveis, para que eles possam ter maiores condições de competir com aqueles que não compõem esses grupos. Ok? Vamos para a próxima pergunta? O conceito devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, se refere a letra A, igualdade em sentido subjetivo, letra B, igualdade formal, letra C, igualdade material e letra D, igualdade em sentido objetivo. Bom, como cansamos de ver aqui, tratar diferentemente os desiguais na medida de sua desigualdade se refere ao conceito de igualdade material. O conceito de igualdade formal seria a igualdade perante a lei, somente. A lei trata todo mundo de forma igual e generalista, de forma genérica e abstrata, está garantido a igualdade formal. Mas só que só ela não é suficiente. É necessário que se tenha uma igualdade material, diante das distorções fáticas existentes entre as pessoas, entre os grupos. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C, que fala que esse conceito se trata da igualdade material. Vamos para a próxima questão. De acordo com a jurisprudência do STF, é correto afirmar que: letra A, é lícita a exigência de altura mínima em editais de concurso público em qualquer hipótese. B, a presença de tatuagens no corpo não pode ser utilizada como obstáculo no ingresso de candidato aprovado em concurso público. C, qualquer lei que pretenda aumentar as garantias das mulheres em detrimento dos direitos dos homens será considerada inconstitucional. D, a Constituição Federal de 1988 já previu os percentuais destinados a cotas para negros e pessoas com deficiência em certames públicos. Então vamos lá. Temos 3 alternativas aqui relacionadas diretamente com o assunto concurso público. A primeira fala sobre a previsão de estatura mínima para ingresso em determinados cargos. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, só é exigível a estatura mínima para ingresso em determinados casos, em determinados cargos, só é razoável quando o próprio exercício do cargo, o exercício das funções do cargo, o exigir. E também deve seguir algum critério científico, algum critério de razoabilidade para poder ser lícito. Tem que ter previsão em lei e previsão em edital. Ok? Então, por isso que a alternativa A está incorreta, porque ele fala que em qualquer hipótese pode ser admitida, a exigência de altura mínima. E a letra B fala sobre a presença de tatuagens no corpo. De acordo com o Supremo Tribunal Federal,
A presença ou não de tatuagens no corpo do candidato não impossibilita ele de exercer cargos públicos. Não há qualquer razoabilidade, na verdade, o que existe é discriminação em relação a essas pessoas. O que é que uma tatuagem vai definir sobre a capacidade intelectual de uma pessoa? Ou então a sua capacidade de raciocínio e capacidade de inventividade necessária para o exercício do cargo público? O que vai definir se ele é, bom para o cargo é a sua aprovação nas provas de objetiva, prova discursiva, as provas intelectuais. É o intelecto que deve ser avaliado e não as suas características físicas, se tem ou não tatuagem. Então, por essa razão, a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos prosseguir. Alternativa C. Qualquer lei que pretenda aumentar as garantias das mulheres em detrimento dos direitos dos homens será considerada inconstitucional. Aqui, numa leitura apressada da Constituição Federal, você pode até marcar essa alternativa como correta. Porque lá no inciso 1 do artigo 5º, ele vai falar: homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas calma aí. Isso aqui a gente está falando de uma igualdade formal. Temos que lembrar que existe a igualdade material que visa a corrigir as distorções fáticas existentes no mundo, ou pelo menos no país, né? Homens e mulheres, na prática, não são iguais. Se a gente pegar as estatísticas de quem sofre mais abusos, de quem sofre mais violência doméstica, são as mulheres. E é por isso que existe hoje uma lei que protege as mulheres em situação de violência doméstica. E é essa mesma razão porque não existe uma lei que protege os homens. Porque o grupo mais vulnerável nesse caso seriam as mulheres. Então a alternativa C está incorreta e vamos para a próxima, letra D. A Constituição Federal já previu os percentuais? Não. Na verdade, o que a Constituição Federal falou é que as pessoas com deficiência terão percentuais fixados em lei. Reserva de vagas para essas pessoas. Ela não definiu se era 10%, 20%, 5%, 30%. Não, cabe à lei dizer qual é o percentual adequado, o percentual razoável de reserva de vagas para pessoas com deficiência, ou então para negros, ou então para outros grupos vulneráveis, por exemplo, para mulheres, para índios. É a lei que vai definir, e não a Constituição. Ok? Então, nessa questão, a alternativa correta era a alternativa B. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de todos e nos vemos na próxima. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.